Olá, sorrisetes, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a catarata diabética precoce. Com certeza você já ouviu falar em catarata, né? Mas será que tem alguma diferença da catarata comum, né, que a gente ouve falar, e a catarata diabética precoce? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Isabela Almeida, nutricionista e diabética tipo 1 desde o dia em que eu nasci. Bom, gente, eu resolvi falar hoje para vocês sobre a catarata diabética precoce, porque é um tipo de complicação do diabetes que eu considero que é pouco falada, né? Então, como eu realizo esse trabalho de divulgar algumas coisas nas redes sociais em relação ao diabetes, em relação à nutrição, alimentação, saúde, bem-estar, né? Então eu achei interessante gravar esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre essa complicação. E ao falar sobre essa complicação, eu vou falar também a minha experiência com a catarata diabética precoce. Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês, assim, resumidamente, porque lembrando que eu sou nutricionista, eu não sou médica, tá? Se eu usar algum termo aqui indevido, vocês confirmem com os médicos de vocês, tá bom? Assim, a catarata, gente, é a opacificação do cristalino. Então, nós temos uma estrutura no olho, né, que fica atrás da íris, que é onde é formada a imagem das coisas que a gente vê. Então, quando ocorre essa opacificação do cristalino, é que nós chamamos de catarata. E é nesse momento que o médico oftalmologista consegue identificar que o paciente precisa fazer uma cirurgia para remoção desse cristalino, né, e colocar uma lente no lugar, porque o cristalino ele funciona como uma lente. Então, quando está com essa opacificação, é necessário remover o cristalino e implantar uma lente nova, porque ele funciona como uma lente. Mas então, o que seria exatamente essa catarata diabética precoce, né? Como o próprio nome já diz, ela é precoce, ela é antes do tempo, porque quando a gente escuta falar em catarata, geralmente são pessoas assim, acima de 50 anos, né? E aí começa a aparecer pelo próprio processo de envelhecimento. Só que no caso dos pacientes com diabetes, principalmente os diabéticos de longa data, que é o meu caso, né? Isso pode acontecer de forma precoce, porque o acúmulo da glicose ali no cristalino pode danificar as proteínas, né, da estrutura ocular e com isso causar precocemente essa opacificação do cristalino. Então, por que algumas pessoas desenvolvem catarata diabética precoce? Por esse motivo, porque tem longos anos de diabetes, o diabetes a gente sabe que é uma doença instável, né? Nós temos altos e baixos o tempo todo, então esse processo de altos e baixos, e principalmente de altos, né? Ou seja, de hiperglicemia, pode fazer com que essas estruturas, né, as proteínas ali da estrutura ocular, fiquem danificadas precocemente. E é necessário fazer, então, a cirurgia de catarata, porque aí se forma, né, essa opacificação, a visão fica um pouco turva, a visão fica embaçada. E agora eu vou contar para vocês a minha experiência com a catarata diabética precoce. Bom, pessoal, como eu disse no início do vídeo, eu tenho diabetes tipo 1 desde o dia que eu nasci. Hoje, nesse vídeo, agora, nesse mês de maio de 2024, eu tenho 35 anos de idade, então são 35 anos de diabetes. É esperado que alguma complicação comece a aparecer, né? Eu já tive algumas, na verdade. Mas em relação à catarata, eu achei interessante porque eu sempre vou ao oftalmologista de 6 em 6 meses, regrado. Faço o exame de fundo de olho, faço o exame de angiografia ocular, que é onde vê se você está com retinopatia diabética, né? Então, eu sempre faço esse exame de acompanhamento. Quando a catarata surgiu, que foi no segundo semestre de 2022, aí quando eu cheguei no meu médico, ele falou assim, nossa, Isabela, eu acho que já está na hora de operar da catarata. E eu levei um susto, eu falei assim, doutor, mas eu não tô sentindo nada, eu tô me sentindo bem, como assim eu vou operar de catarata? O que é isso, né? Tem 32 anos, na época eu tinha 32, né? E aí ele falou assim, não, mas é porque pode acontecer dela, né, aparecer uma estrutura assim, de uma forma mais rápida, ela evoluir rápido. Então assim, não é porque alguns meses atrás você não tinha, que quer dizer que vai demorar ainda para acontecer. Em alguns casos, algumas pessoas, pode ser que ela apareça rapidamente, desenvolva, né, e chegue nesse estágio que está agora, que é o estágio que exige a cirurgia. E aí eu fiquei apavorada e falei para ele assim, então vamos operar, né, vamos marcar tudo. Então nós entramos com o pedido para o plano de saúde para poder solicitar a cirurgia, gente, e eu fui na cara e na coragem.
Assim, coisa de um mês, menos de um mês, na verdade, eu já estava lá para fazer cirurgia. E aí ele falava, eu falei para ele que eu estava enxergando bem, que eu não estava entendendo. Mas sabe o que estava acontecendo comigo? Para mim, eu estava enxergando normal, porque eu já estava acomodada naquela visão embaçada. E o que, que aconteceu posteriormente, né? Chegou o dia da cirurgia, já aviso para vocês que a cirurgia não dói. A gente fica pensando, nossa, mas um bisturi, alguma coisa ali no olho, vai doer demais. Gente, não dói nada. Os médicos enchem os olhos da gente de produtos, de vários anestésicos, tá? E já te aviso que a cirurgia, você tem que estar acordado na cirurgia, então você vê o tempo todo o médico mexendo ali dentro do seu olho. Meu coração disparava muito, porque eu sou muito ansiosa, né? Então eu tava acompanhando aqueles movimentos ali nos olhos, né? Então eu operei um olho na terça e um olho na quarta, porque a cirurgia não é feita nos dois olhos ao mesmo tempo, é um dia e no outro. Então, no primeiro dia eu operei um olho e no outro olho. Então, assim, foi um incômodo, é uma cirurgia chatinha, você fica assim, né, com medo, apreensivo, com medo de ficar cego, né? Mas é uma cirurgia tranquila, tá bom? Então, se você for uma pessoa que tem uma ótima condição financeira, você pode solicitar, né, para o médico fazer o implante da lente quando ele retirar o cristalino, né, fazer o implante de uma lente que é um pouco mais moderna. Essa lente é uma lente muito cara, né? Então, algumas pessoas, como eu, por exemplo, né, não têm condições de pagar para colocar essa lente. Então, a gente coloca a lente comum, que é a mesma lente utilizada no SUS, é a mesma lente ofertada pelo plano de saúde. E qual que é a diferença? Quem coloca a lente que é muito cara, fica com uma visão, né, ótima, beleza, e não precisa usar óculos. No meu caso, por exemplo, que eu não coloquei essa lente mais cara, essa lente especial, eu fiquei refém do óculos multifocal. Então, a única diferença é essa. Se você não pode pagar a lente, você faz a cirurgia, tira o cristalino, coloca outra lente ali no lugar, mas é uma lente comum, 100 grau. E aí você vai ficar refém do óculos multifocal, que é o que aconteceu comigo. Então, antes da cirurgia, eu tinha um grau baixíssimo, né? Eu sempre usei óculos, mas era um grau baixo. Agora eu tenho 3 graus, né? Então aumentou muito, vamos dizer assim, para perto. Então ficou difícil para enxergar de perto, para ler, né? É uma dificuldade horrorosa. Então preciso mesmo do óculos para poder ler de perto. Mas o que aconteceu que eu achei engraçado no meu caso? Eu tenho muitas coisas rosa, né? As minhas coisas de trabalho de nutricionista, o meu quarto, muitas coisas minha cozinha, é tudo rosa, né? E eu achava que era um rosa suave, um rosa bebê. Depois que eu fiz a cirurgia, que tirou essa opacificação, né, que eu tinha na visão e não percebia, porque eu já estava acomodada com aquela visão. Eu cheguei em casa depois, quando eu removi o curativo do olho, eu levei um susto. Então, eu particularmente, talvez por eu ser uma pessoa mais ansiosa, eu fiquei meio abalada durante uma semana, fiquei psicologicamente abalada, meio depressiva, porque eu não estava me reconhecendo no meu ambiente. Tudo meu é muito rosa, muito rosa. Várias coisas minhas são rosa pink. E eu achava que era um rosa suave. Então eu levei um susto, porque eu já estava há muito tempo e não sabia que a minha visão estava assim, eu não percebia. Então quando eu vi que as minhas coisas eram rosa escuro, não é que eu achei feio, eu achei bonito, eu gosto de qualquer rosa, mas eu levei um susto, porque você pensa assim, gente, eu vivi isso aqui uma vida toda, eu vi isso aqui, fui eu que trabalhei, fui eu que comprei, como é que tá diferente? Então eu fiquei um pouco depressiva durante uma semana. Ao passar uma semana, eu fui me acostumando com aquela nova visão, e hoje eu já acho tudo natural. As cores após a cirurgia de catarata, as cores mudam, né? Fica tudo mais vivo, né? O que é azul, o que é super rosa, o que é verde é super verde. Então, assim, isso é uma coisa que eu percebi de diferente, né? Porque quando tá com a opacificação, fica meio esbranquiçado a visão. Então, quando você tira, né, esse cristalino que está danificado, com a estrutura danificada, e coloca uma lente, né, vamos dizer, uma lente limpa ali no lugar, você começa a enxergar as cores de novo. Então, assim, os objetos, as coisas, ok. O que fica difícil são as letrinhas pequenas, né? Isso daí que eu percebi uma certa dificuldade. Então, pessoal, isso é a experiência que eu tive, tá? Então, com 32 anos, eu já operei de catarata diabética precoce, mas, assim, de uma forma que dá pra gente entender. São 32 anos de diabetes tipo 1, e na infância e na adolescência, até os 19 anos, eu sofri várias convulsões na vida, já fui internada em coma, convulsões por hipoglicemia severa. Então, o meu diabetes era muito descompensado, né? Porque até então eu não usava uma insulina que tem hoje em dia, que vários diabéticos já usam, né? Que chama Glargina, que é uma insulina de nome comercial Lantus, né? E quando eu comecei a usar essa insulina, nunca mais eu passei mal, nunca mais eu fui internada, eu não tive crises, não tive convulsão, porque é uma insulina moderna e diferente, muito diferente da que eu usava antes, que era a NPH. Então eu usava NPH e regular, que são duas insulinas que davam picos. Então, eu vivia no hospital, passei muito mal na minha vida, várias vezes beirei a morte mesmo. Então, assim, tudo isso, gente, vai gerando um desgaste celular, né? As células do seu corpo vão se desgastando com tudo isso.
E, de certa forma, eu ainda sou bem grata a Deus, porque eu ainda tenho uma saúde muito boa, né? Eu tô aqui para contar essa história para vocês e com certeza várias outras também, para ajudar pessoas também, tá bom? Então, assim, gente, cada diabético tem sua história, cada diabético tem seu grau de dificuldade, tá bom? As pessoas têm que aprender a viver com diabetes, mas tem que saber que as complicações, elas existem sim, e é muito difícil de passar assim, ó, a vida inteira sem ter nada. Alguma coisinha sempre vai aparecer no diabetes. Só que o que vai determinar se isso daí vai ser assim, um transtorno para a sua vida é a forma como você vai lidar com aquela complicação. No meu caso, conforme alguma complicaçãozinha vai aparecendo, rapidinho eu vou dando um jeito de resolver, eu corro atrás, eu sou super ativa, eu leio bastante, estudo, peço ajuda, né? Então isso faz com que eu acabe resolvendo um pouco o problema, que eu melhore um pouco e que eu possa estar aqui gravando um vídeo explicando isso para vocês, tá bom? Bom, gente, então eu queria falar, né, resumindo sem resumir, sobre a catarata diabética precoce, o que é isso, quando é que ela aparece. Já expliquei para vocês no início do vídeo que é uma ocorrência dessa catarata antes da idade comum, que é acima dos 50 anos, né? Então, quando ela aparece de forma precoce, é porque você já está com diabetes ali há muito tempo, e essa hiperglicemia danifica ali as estruturas e ela pode acabar aparecendo antes. Se você está aqui nesse vídeo porque você estava procurando vídeos, né, sobre catarata diabética precoce ou só sobre catarata, né? A cirurgia é a mesma, tanto para as pessoas, né, que fazem por causa da idade mesmo, quanto para quem tem catarata diabética precoce, tá bom? O cristalino, a estrutura, o que é trocado, é a mesma coisa, tá bom? O que muda é o tempo, né? As pessoas, né, comuns geralmente aparece depois dos 50. E quem tem o diabetes, né, e pode vir a ter, né, a catarata precoce, é numa idade mais jovem, tá bom? E não quer dizer que todo mundo que tem longos anos de diabetes vai ter catarata diabética precoce, tá? Eu tenho amigas que têm 30, 35 anos, 40, né? 40 anos de idade e tem diabetes tipo 1 também e não tem catarata diabética precoce. É uma coisa que aconteceu comigo, mas não quer dizer que todos os diabéticos vão ter precocemente, tá bom, pessoal? Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para você. Ou pode me mandar também lá no meu direct do Instagram, @sorrisolightnutri. Se você não é inscrito aqui no meu canal Sorriso Light, clica aqui embaixo, se inscreva, já ativa o sininho para você ver os próximos vídeos que eu vou postar, tá bom? Porque aqui eu posto vídeos de dicas culinárias, vídeos de receitas e falo também, principalmente do diabetes. E em relação a doenças, problemas, né, tudo que acontece comigo, eu gravo um vídeo e posto aqui, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, conhece algum diabético, já compartilha esse vídeo aqui também, tá bom? Para as pessoas poderem se informar um pouquinho mais sobre a catarata diabética precoce. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.